Onde vamos após a morte? Antes e depois da cruz de Cristo, a morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. A pergunta ecoa em cada geração: para onde vamos depois que morremos? A Bíblia nos dá respostas claras e profundas sobre o destino da alma, tanto antes da morte e ressurreição de Cristo, quanto depois desse acontecimento que mudou a história. Antes da morte de Cristo, no Antigo Testamento, a palavra usada para o lugar dos mortos era Sheol no hebraico, e no grego do Novo Testamento, a palavra equivalente é Hades. Esse não era o inferno de condenação eterna, mas sim o mundo dos mortos, um lugar de espera. Todos os que morriam iam para lá, tanto justos quanto ímpios. Jesus nos revelou em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, que o Sheol ou Hades era dividido em duas partes. De um lado, havia o seio de Abraão, um lugar de consolo para os justos. Do outro lado, havia um lugar de tormento, onde estavam os que rejeitavam a Deus. Entre esses dois lados, havia um grande abismo intransponível. Assim, antes da cruz, homens como Abraão, Moisés, Davi e os profetas, mesmo sendo fiéis, não iam diretamente para a presença plena de Deus. Eles aguardavam no seio de Abraão, em descanso, esperando o sacrifício perfeito que só Cristo poderia realizar. O que mudou com a morte e ressurreição de Cristo? Quando Jesus morreu na cruz, algo sobrenatural aconteceu. Ele mesmo declarou ao ladrão arrependido: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Isso significa que, após o sacrifício perfeito, o caminho para a presença de Deus foi aberto. Efésios 4:8-10 nos mostra que Jesus, ao descer às regiões inferiores, levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele foi ao Hades, ao seio de Abraão, e levou consigo os justos que aguardavam a redenção. A partir desse momento, o seio de Abraão deixou de existir como lugar de espera, pois agora os salvos em Cristo podem ir diretamente à presença do Senhor. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 5:8. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso quer dizer que hoje, quando um crente em Jesus morre, sua alma não vai mais para um lugar de espera, mas entra imediatamente no descanso eterno, junto a Cristo. E os que não estão em Cristo, aqueles que morrem sem salvação, continuam indo ao Hades, no lugar de tormento, aguardando o juízo final. Apocalipse 20:13-15 declara que, no último dia, o Hades entregará os mortos que nele há, e então todos serão julgados diante do trono de Deus. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, a condenação eterna. Resumo bíblico: antes da cruz, todos iam ao Hades. Os justos ficavam no seio de Abraão, em consolo, e os ímpios, em tormento. Depois da cruz, os justos em Cristo vão diretamente ao paraíso, à presença de Deus, enquanto os ímpios continuam no Hades, aguardando o juízo final. Mensagem final. A morte não é o fim, é apenas a porta para a eternidade. A grande questão não é se viveremos após a morte, porque todos viverão. A verdadeira pergunta é: onde passaremos a eternidade? No descanso eterno com Cristo ou na separação eterna de Deus? Hoje, pela graça de Jesus, temos a oportunidade de garantir o nosso destino. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3,16. A morte foi vencida e a eternidade está preparada para aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.